Você sabia que o Hulk é o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te apresento os números e falo também um pouquinho sobre a má fase do atacante com a camisa do Atlético. Novidade importante envolvendo o Palmeiras, que está mais esperançoso em relação à contratação da principal joia do Botafogo de Ribeirão Preto. Quero falar sobre o Flamengo, que conseguiu praticamente definir a ida do PP para o Cuiabá. Vou dar detalhes de quanto o Flamengo fatura com essa negociação. Para arrematar, tem o Corinthians tentando roubar dirigente do Vasco da Gama e, por último, Everaldo, muito perto de ser anunciado como novo reforço do esporte. Tudo isso a partir de agora. Antes de começar o vídeo, só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Queria lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa às 6 da tarde. E agora, vamos começar o vídeo, não sem antes dar uma última dica super importante. Esse vídeo é patrocinado pela AGClub7.bet, uma casa de apostas brasileira que tem como embaixadores Aloysio Chulap e Milene Domingues. E tem novidade no site, chegou na AGClub7.bet o Roleta Brasil. Primeiro e único cassino online totalmente em português. Dá uma olhada no vídeo. O número da rodada é o número 16. 16 é par, 16 é dinheiro. São jogos diários guiados por croupiers brasileiros, que assim como em cassinos físicos, interagem contigo e permitem a experiência e a segurança que qualquer cassino de luxo te oferece. E para ser ainda melhor, a AGClub7.bet preparou um presente para você. Se cadastrando agora no link que está na descrição desse vídeo, você vai ganhar R$7 para apostar em todas as opções do cassino, incluindo o Roleta Brasil. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, já tem o cadastro. Bem fácil. Vai no site da AGClub7.bet, procura pelo chat e envia o cupom Canal do Nicola, que você vai ter direito a esses mesmos R$7 para apostar. Isso porque na AGClub7.bet a sua aposta é ganha. Agora sim, começando o vídeo para falar sobre Everaldo, atacante que pertence ao Corinthians, 26 anos de idade, contrato até 2023. Não tem conseguido jogar no timão. Foram 36 jogos, 4 gols e várias lesões. Desde o começo do ano, Everaldo já sabia que não ficaria, que não fazia parte dos planos. E a ideia do Corinthians era tentar encontrar um clube para vender o Everaldo. O problema é que as propostas em definitivo para compra não apareceram. E nas últimas horas, Corinthians e Sport praticamente sacramentaram a ida do atleta por empréstimo até dezembro. O Sport ainda conseguiu do Corinthians uma ajuda no pagamento dos salários do Everaldo. Então vai haver uma composição, o Sport paga uma parte e o Corinthians paga outra parte. Também ficou estabelecido em contrato que o Sport já sabe quanto vai precisar para comprar. Algo na casa de R$2 milhões era quanto o Corinthians pedia para negociar o Everaldo em definitivo. Só para arrematar, o Corinthians fez questão de colocar uma cláusula nesse contrato de empréstimo que obriga o Sport a liberar o jogador em caso de propostas do exterior. O Sport vai ter duas alternativas nesse cenário. Ou cobre a oferta vinda do exterior, ou abre mão do jogador ficando com uma pequena taxa de vitrine. E é exatamente essa taxa de vitrine, esse percentual, que ainda não foi decidido e que por enquanto ainda não permitiu que o negócio fosse sacramentado, mas parece ser uma questão de tempo. E Everaldo deve ser mais um reforço do Leão para a temporada de 2021. Bora mudar de assunto, quero falar sobre PP. Volante de 23 anos de idade, pertence ao Flamengo até junho. O Flamengo vinha tentando nos últimos dias uma extensão do contrato do PP até dezembro do ano que vem. O problema é que a oferta do Flamengo não era uma oferta muito boa, pelo menos no olhar, sob a ótica do jogador e também de seus representantes. Já o Cuiabá apareceu com uma oferta muito maior, com a promessa de transformar o PP em protagonista do time. O PP se interessou, avançou nas conversas com o Cuiabá e já topou assinar um contrato de 3 temporadas. Vai ser um dos principais jogadores, um dos jogadores mais bem pagos do futebol do Cuiabá. Não ia falar futebol brasileiro, mas não. Do elenco do Cuiabá para a temporada de 2021, time novato que vai estrear na Série A, o PP vai ter um salário promissor, um dos principais salários do atual elenco. E o Flamengo, para liberar o jogador com 2 meses de antecedência, afinal de contas o contrato só terminaria em junho, conseguiu do Cuiabá um percentual de uma venda futura. Aproximadamente 20% de uma negociação, de uma próxima negociação, vão para o Flamengo. O Cuiabá ainda não dá o negócio como fechado. Antes de gravar o vídeo eu cheguei a conversar com o Cristiano Dresch, que é o homem que cuida do departamento de futebol. Ele falou que ainda faltam alguns detalhes, algo natural. O
Os dirigentes de futebol no Brasil sempre tentam ser prudentes, precavidos, enquanto o acerto, a assinatura não for oficializada. Como ainda faltam pequenos detalhes para essa assinatura, o Cristiano prefere não tratar como definitivo, mas tudo se encaminha para que o PP seja mais um reforço do Cuiabá, que já contratou mais de 10 atletas desde o início da temporada. Qualquer dia eu vou fazer a lista completa. A maioria desses jogadores vindos do Corinthians, o PP o primeiro a vir como jogador do Flamengo. Só para arrematar, o PP não vinha sendo muito utilizado pelo Rogério Ceni, então não deve fazer tanta falta. O Max, garoto revelado na base do Flamengo, vai passar a ter mais espaço no time principal do rubro-negro. E para arrematar sobre o Flamengo, quero contar também sobre um pedido de Rogério Ceni. O Vene Casagrande revelou que o Juan Quinteiro, zagueiro colombiano de 26 anos de idade, foi pedido pelo Rogério Ceni como reforço. O grande lance é onde é que o Quinteiro ia jogar, com o Flamengo tendo como opções Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, William Arão improvisado, Léo Pereira, Bruno Viana, Noga. Não sei se o Quinteiro, que é titular absoluto do Fortaleza desde que foi contratado em 2019, teria um papel tão importante, tão significativo. O negócio acabou melando por causa de uma história no mínimo curiosa. O empresário do Quinteiro atende pelo nome de Marcos Braz. E aí, um conselheiro do Flamengo, peruano, que chegou até a ser candidato à presidência do Flamengo na última eleição, ele entendeu que o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, era o empresário do jogador e fez um escarcéu, prometeu levar o caso ao conselho ao conselho de ética do Flamengo, um baita rebuliço. E aí depois que foram perceber, o peruano e companhia, que havia um outro Marcos Braz, era só um homônimo. E aí esse Marcos Braz, que é o representante do jogador, acabou esclarecendo a história, mas a confusão foi armada e qualquer possibilidade de negociação entre o Quinteiro e o Flamengo acabou subindo no telhado. Bom, bora dividir uma informação exclusiva com vocês. Corinthians, que demitiu na última segunda-feira o Yamada, cheguei a contar para vocês também de forma exclusiva, já escolheu seu substituto. Trata-se de Carlos Brasil, que é gerente das categorias de base do Vasco da Gama. Faz um excelente trabalho. O Carlos Brasil e o João Paulo Sampaio são os melhores executivos das categorias de base do futebol nacional. O Brasil, por exemplo, desde que foi contratado pelo Vasco, promoveu uma enorme transformação no clube, que passou a ser extremamente competitivo em todas as divisões de base. Além disso, tem revelado vários jogadores. No atual elenco principal do Vasco, são 18 atletas formados na base. Desses 18, só 2 não passaram pelas mãos do Carlos Brasil. O Andrei e o Ricardo Graça, que já estavam no clube antes da chegada dele. Você deve estar se perguntando, mas quais jogadores foram revelados ou descobertos pelo Carlos Brasil no Vasco? Por exemplo, o Thales Magno, que é uma das principais atrações do Vasco nos últimos anos, o MT, que é muito bom jogador, o Laranjeiras, o Gabriel Peck, o Galarza, recém-contratado do futebol paraguaio, foi uma indicação, uma escolha do Carlos Brasil. Enfim, é um cara que faz um trabalho muito positivo. O Corinthians já procurou o Brasil, já fez uma proposta, as negociações estão bem avançadas, falta apenas o desligamento do Carlos Brasil do Vasco. E a tendência é que o Corinthians anuncie nas próximas horas, talvez nos próximos dias, seu novo homem forte do departamento de futebol. Excelente escolha. Carlos Brasil é espetacular. Bom, bora continuar. Agora quero falar a respeito de Dudu. Palmeiras, Dudu, você já imagina o atacante do Alduail, certo? Não tô falando desse Dudu, não. Tô falando do garoto de só 17 anos de idade, atacante de velocidade, que pertence ao Botafogo de Ribeirão Preto e talvez seja a grande revelação desse campeonato paulista. A pena é que ele acabou se machucando, já passou por uma cirurgia no tornozelo, vai ficar mais 2 meses fora. Mas, até se machucar, ele já fez um baita estrago e conseguiu chamar a atenção de vários clubes brasileiros. O menino fez 6 partidas e 1 gol, esse gol marcado contra o São Paulo na estreia dos 2 times no Campeonato Paulista. Botafogo é dono de 100% dos direitos econômicos e já foi assediado por vários clubes. Sondagens, proposta oficial, conversei com o Paulo Pelaipe, que é o diretor executivo de futebol do Bota, e ele assegurou que ninguém fez proposta oficial, mas sondagens foram várias. Do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Flamengo, do Santos, do Palmeiras. Antes de gravar o vídeo, apesar da negativa do Pelaipe, eu consegui uma informação de uma pessoa próxima ao Dudu, que existem 3 clubes bem inclinados a fazerem proposta nos próximos dias. E aquele que parece ter um namoro mais avançado, mais próximo de um acordo, pelo menos com um atleta, faltaria a outra parte que é super importante, que é com o clube. Quem está parecendo mais próximo de um acordo com o atleta é justamente o Palmeiras,
que se dispõe a pagar cerca de 2 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. É aí que o bicho pode pegar. O Botafogo está convencido de que esse menino vale mais do que isso. Recentemente, inclusive, o Dudu teve seu contrato prorrogado, ganhou um belo aumento salarial e com isso a multa saltou de 2 para 5 milhões de reais. Então vai haver a necessidade de uma negociação, certamente vai haver mais disputa por esse garoto. Se você ainda não ouviu jogar, espera só ele terminar a recuperação e fique de olho. Ótimo atacante, de muita velocidade, consegue driblar para os dois lados, precisa aperfeiçoar a finalização, mas parece ter bastante futuro. Estou bem curioso para saber que clube vai acabar fechando com o Dudu. Palmeiras hoje, de acordo com uma pessoa próxima do atleta, é o clube favorito, é aquele que parece ter mais capacidade de contratá-lo. Bom, para fechar o vídeo, encerrando esse vídeo da quinta-feira, ainda temos o programa, tem uma informação envolvendo o Hulk, centroavante contratado a peso de ouro pelo Atlético Mineiro. Havia enorme disputa pelo Hulk. O Atlético foi e desembolsou, ou prometeu desembolsar, 1.300.000 reais por mês. São 800 mil reais de salário em carteira e mais 500 mil, entre direitos de imagem e luvas. Esses valores não confirmados pela diretoria do Atlético, mas consegui apurar com uma pessoa do Galo que falou em off a respeito desses números. Com esse 1.300.000, o Hulk é o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Só atrás do Gabigol, que ganha 1.600.000 reais por mês, e atrás também do Daniel Alves, que ganha 1,5 milhão de reais por mês. É importante lembrar que o Brasil já teve duas pessoas que ganhavam mais do que essas cifras. O Jorge Sampaoli, ex-técnico do Galo, faturava 2.200.000 reais até decidir trocar o Atlético pelo Olympique de Marseille. Já o Dudu ganhava 2.100.000 reais por mês no Palmeiras. Acabou indo para o Alduail e, ao que consta, foi para lá para ganhar quase 4 milhões de reais. Se voltar para o Palmeiras na metade do ano, volta para ganhar os 2.100 e aí vai voltar a ocupar o lugar, o status, o primeiro lugar do ranking de jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Enquanto não tem o Dudu, enquanto não tem o Sampaoli, o Hulk aparece na terceira colocação, o terceiro jogador mais bem pago e mais caro do país. Contrato até dezembro de 2022, prorrogável até dezembro de 2023. Até aí, se você está pagando muito e tiver retorno, beleza, não tem problema. O grande ponto é esse. O Hulk, desde que foi contratado, não tem conseguido jogar bem. Jogou os 45 minutos finais da partida contra o La Guaira, time da Venezuela, na estreia do Atlético na Libertadores, e foi muito mal, muito mal. Enormes dificuldades, pouca mobilidade, tem muita força e só. Desde que chegou, o Hulk já disputou 8 partidas, marcou um único gol na vitória contra o Coimbra por 3-0. Foi 5 vezes titular e 3 vezes reserva, e ao que consta, parece estar começando a se incomodar com o fato de ser reserva. O UOL chegou a publicar recentemente que o Hulk chamou o Cuca para uma conversa, para dizer que por que eu tô ficando no banco, não dá para jogar e tal. E a julgar, especialmente pelos 3 últimos jogos, eu acho que o Hulk não merece ser titular mesmo. E te diria mais, talvez mereça menos minutos do que o Cuca tem dado ao centroavante, ao atacante, que custa muito, tem futebol, ou pelo menos tinha, mas até agora não conseguiu engrenar. Tem tempo ainda, acabou de chegar, vendo um longo período na China, onde o nível de competitividade é bem menor. Acho que o atleticano vai precisar ter paciência com o Hulk, que tem 34 anos de idade. Mas, a julgar pelas primeiras semanas, o investimento parece, pelo menos por hora, bastante salgado. Bom, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê no programa do Nicola daqui a pouquinho, a partir das 6 horas da tarde. Vai ter como convidado o Rudy Landucci, um dos principais imitadores, humorista de mão cheia, muito bom. Tenho certeza que você vai dar boas gargalhadas, além de muitas informações que a gente vai passar até o início das partidas da Libertadores da América. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.